Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Sejam bem-vindos. Este é mais um episódio da série de podcasts sobre transição energética do Machado Meyer Advogados. Para este episódio, que eu tenho a satisfação de conduzir junto com a minha sócia Laura Souza. Como vai, Laura? Olá, Ana. Tudo bem? Temos a satisfação de receber o Daniel Grassman. O Daniel é atualmente gerente jurídico da Micropower Energia, desde 2019. E para quem não conhece, a Micropower é uma das primeiras empresas a oferecer no Brasil soluções de armazenamento de energia em baterias como serviço, que a gente chama aí de AI, né? O Daniel, ele tem já uma longa experiência no setor de energia, tem se especializado, né, sobre o tema das baterias como serviço, ou as soluções de armazenamento de energia em geral. Então, Daniel, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ana, obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Uma satisfação estar aqui no escritório junto com você e com a Laura. Daniel, já começando aqui esquentando os nossos trabalhos, né? A gente sabe que um tema relevante no contexto das fontes de energia, né, se refere ao que a gente chama de sistemas, né, de armazenamento de energia como ferramentas importantes para o atendimento de demandas específicas no setor energético como um todo, né? A gente sabe, por exemplo, que recentemente um estudo realizado pela Bloomberg foi apontado que essas instalações de armazenamento no mundo, elas poderão atingir até 358 giga em 2030, né? Ou seja, 20 vezes mais do que o que a gente tem hoje de capacidade instalada, né? Então, nessa perspectiva, essa nova fonte de energia, ela apresenta um cenário muito promissor, né? Porque, principalmente quando a gente pensa aqui de aprimoramento de aspectos tecnológicos, quando a gente pensa na possibilidade de impulsionar a transição energética, né, com base nas soluções que são criadas ou permitidas por essa nova tecnologia. Então, minha pergunta seria, né, para você, apesar desse cenário que é muito positivo, né, muito encorajador, na tua perspectiva, né, quais são os principais desafios que você vê no mercado brasileiro hoje, que ainda devem ser superados para que, né, os SAIs sejam de fato uma realidade no cenário brasileiro? Bom, Ana, vamos lá. Acho que vale aqui citar o primeiro ponto assim, de entrave que a gente tem, que é isso que a gente vem discutindo muito com o governo. A gente vai muito para Brasília através de associações, através da nossa companhia, a gente vai levando ali algumas demandas, é a questão da regulamentação. Acho que esse é o ponto fundamental. Quando a gente tiver um cenário mais claro de quais são as perspectivas, a gente vai realmente conseguir expandir o uso de SaaS. Acho que para exemplificar como é que a gente tem trabalhado hoje, por exemplo, ali na Micropower, eu estou lá há 5 anos, a Micropower foi fundada há 6, e a gente vem ali trilhando um caminho ainda sem regulamentação. A gente tem focado primeiro naquele consumidor que ele está conectado no rede, mas ele precisa de uma solução de armazenamento atrás do medidor. Então, quando a gente está ali pensando atrás do medidor, eu tenho alguns produtos que eu posso oferecer para ele. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma aplicação de ponta fora ponta, que a gente chama. Eu consigo armazenar a energia naquele momento que ela é mais baixa, o valor dela é mais baixo da rede, para entregar para ele naquele momento em que ela é mais cara, naquelas 3 horas ali no horário de ponta. Então, para alguns consumidores, dependendo do estado, a gente vai fazer um estudo econômico, financeiro, tecnológico, isso faz sentido. Outras soluções que a gente já consegue explorar hoje é, por exemplo, a redução da demanda contratada. Então, aquele consumidor que está no mercado livre, ainda assim ele tem aquele contrato com a distribuidora e ele dimensiona aquele contrato para ter uma grande banda, para ele nunca ter ultrapassagem, porque a gente sabe que as multas ali são muito altas. Então a bateria ela tem essa função também. Ao invés de ele ter um contrato muito grande com a distribuidora sobredimensionado, ele pode fazer uma redução, ele tem ali uma economia de pagamento para o distribuidor e a gente faz a entrega dessa demanda via sistema de armazenamento. Mas é isso que a gente tem trilhado ali. Então a gente vai aos pouquinhos desenvolvendo o mercado, tem se aparecido as oportunidades hoje de sistemas isolados. A bateria ela consegue cumprir ali um papel fundamental de criação da rede, quando a gente está pensando em micro-redes. Um dos projetos que nós desenvolvemos era uma comunidade isolada no interior da Bahia. Ela tem ali mais ou menos 100 famílias, 400 pessoas, e hoje é atendida com uma planta solar mais bateria, é uma micro-rede 100% renovável. Então isso é um mercado que tem se mostrado muito promissor. Mercado do agro, mercado de mineradora, todos esses grandes consumidores que estão isolados da rede, a gente já consegue atender.
Mas, sem dúvida, na hora que a gente pensa em grande expansão da bateria para chegar nesses volumes que são citados nesse estudo da Bloomberg, faz sentido a gente ter essa regulamentação e o quanto antes. Se a gente olhar alguns pares aqui, alguns países da própria América Latina, a gente está atrasado. Chile já está com o mercado de bateria muito desenvolvido, Estados Unidos está muito desenvolvido, principalmente se a gente olhar estados de Califórnia, estado do Texas. China tem um parque já de bateria bem grande e a Europa está mirando para isso na questão da descarbonização e para reduzir a dependência de gás natural. Então, acho que a gente pode citar esse como um mercado, como um dos entraves aqui a ser superado. O segundo é o custo da bateria. A gente tem visto esse valor cair de forma significativa no mercado internacional. Quando a gente vê ali custo de megawatt-hora em dólar, isso vem caindo, muito impulsionado aí por algumas novas cobertas de jazida de lítio, muito pelo desenvolvimento do carro elétrico, que a gente começa a criar um volume maior ali da produção. Mas no Brasil isso ainda é muito caro, seja por conta da nossa variação cambial, ou mesmo da tributação que é bem excessiva aqui para o mercado de bateria, se a gente comparar com outros produtos do setor elétrico. Então, motores para gás, para a gente gerar energia com combustível fóssil, tem uma tributação que é metade da bateria. Então, a gente viu ali mercados incipientes lá atrás serem muito incentivados, como, por exemplo, o eólico, depois como solar, acho que é natural. Novas tecnologias precisam desses incentivos aqui para serem massificados e contribuir com o setor elétrico de uma forma geral. Excelente, Daniel. Muito obrigada aí pelos comentários. Você tocou no ponto da regulamentação, né? E a gente sabe que a ANEEL ela já tem trabalhado, né, no tema das baterias, inclusive promoveu recentemente, né, agora no final de junho de 2024, um seminário com a temática do sistema de armazenamento de energia, né? Que até inclusive foi resultado de uma chamada estratégica realizada anteriormente. Então, na tua opinião, quais são os principais pontos que mereceriam uma atenção ao se debruçar sobre a regulamentação ideal, né, do sistema de armazenamento de energia? Boa, né? Acho que tem alguns pontos aqui que precisam ser endereçados na regulamentação para dar segurança jurídica para o mercado, para a gente poder atrair indústrias, para a gente poder incentivar até as indústrias que já estão aqui hoje a colocar mais capital nesse mercado. Primeiro ponto que vem sendo discutido, acho que boa parte do mercado defende, é a criação de um agente armazenador autônomo. Porque a gente olha hoje para a bateria e fala, putz, onde é que eu vou aplicar? Na forma mais clara para nós hoje, o que a gente tem feito é a bateria atrás do medidor. Então, a bateria está lá junto com o nosso consumidor. Quando a gente olha aqui as outras verticais aqui de energia, eu posso colocar a bateria no sistema de transmissão. Existe um projeto da CETEP aqui na subestação de registro em São Paulo, muito bem sucedido, que ela consegue atender a carga naquele período crítico, o período entre Natal e Carnaval. Então, como essa é uma subestação que atende ali boa parte do litoral de São Paulo, a gente sabe que eles têm uma demanda muito alta em alguns dias do ano, então essa bateria cumpre esse papel, é um projeto que vem funcionando ali muito bem, a gente tem notícia do sucesso dele. Mas a gente precisa avançar, por exemplo, como é que funciona a bateria no mercado de geração. Na hora que eu estou olhando ali uma planta fotovoltaica, uma planta eólica com a bateria, como é que isso vai se dar? Qual é o papel dessa bateria? Então, acho que a gente precisa ter uma regulamentação clara para incentivar esses agentes a investir nessa tecnologia. A gente sabe que a bateria acoplada nessas plantas, elas trazem a flexibilidade que hoje vem se mostrando cada vez mais necessária para o sistema. Um outro ponto super relevante numa regulamentação, a gente tratar do empilhamento de receita. A bateria, ela cumpre diversas funções, né? Eu brinco que a bateria por si só ela não tem ali muita função, mas você vai fazendo programações, você vai incluindo ali o sistema de software por trás, ela vai assumindo vários papéis super importantes dentro do setor. Então ela pode prestar diversos serviços ancilares, acho que no mundo já estão regulamentados ali 14, 15 por baixo, que são super úteis, sendo o principal deles prover a flexibilidade necessária. Acho que é tirar um pouco desse excesso da energia que é gerado no meio do dia, principalmente com a fonte fotovoltaica, e entregar essa energia naquele horário de ponta, que é o mais relevante. Acho que a gente está aqui agora falando em setembro de 24, acho que todas as notícias dessa semana estão falando um pouco da crise hídrica que a gente está vivendo, as perspectivas para os próximos meses e de qual é a necessidade de acionamento de térmicas. Então, poxa, se nós tivéssemos hoje a bateria regulamentada, com certeza ela não seria a única ferramenta, acho que a gente não vai aqui tratar ela como a única solução, mas ela é mais uma ferramenta à disposição do ANS para poder fazer esse atendimento. A gente tem sobra de geração aqui ao longo do dia e falta no período da tarde. Então, acho que todos esses temas aqui com uma boa regulamentação poderiam ser bem endereçados e estar contribuindo aqui com o setor elétrico de forma geral.
E, Daniel, ainda dentro dessas verticais, né, do sistema de armazenamento, da aplicação, a gente tem uma muito importante que seria a aplicação nos sistemas isolados, né? Hoje a gente tem 212 locações que são atendidas por sistemas isolados. Vê-se no armazenamento uma possibilidade de descarbonização, né, do grid na região da Amazônia. E aí, nesse sentido, os leilões dos sistemas isolados parecem uma grande solução, né, e oportunidade de investimento dos sistemas de armazenamento. Como você enxerga essas possibilidades? Boa, Laura. Acho que é fundamental aqui os avanços que foram feitos recentes dentro do MME, tratando de hibridização de plantas que já estão em funcionamento lá nos sistemas isolados. Nós temos feito alguns estudos e, obviamente, aqui acho que um dos principais fatores é o tempo de contrato que cada uma dessas geradoras ainda tem ali no sistema isolado. Para alguns deles, a gente já encontra viabilidade para entrar com uma fonte de geração renovável, mais a bateria. E aí a bateria ela é fundamental, que é para você poder efetivamente fazer o desligamento das máquinas térmicas que estão lá atendendo. Vou dar um chute aqui, mas sem muito medo de errar, 95% desses sistemas isolados hoje são atendidos com geração térmica ou a óleo diesel ou a gás. Você tem um custo ali, uma emissão de CO2 muito alta na região amazônica, que é quase que um contrassenso. Então, na hora que a gente faz a hibridização, incluindo a planta fotovoltaica, com a bateria, a gente efetivamente consegue reduzir o tempo dessa máquina ligada, ou você consegue diminuir a carga que é enviada dessa planta térmica. Então, se você tem ali um consumo de diesel de 300 litros hora, você consegue fazer uma diminuição dessa máquina para fazer 100, só para ela dar uma firmeza e entrar com aquilo que é efetivamente necessário. A gente está vendo com muitos bons olhos a CP que saiu recentemente, agora nos meses de, salvo engano, junho de 24 que ela fechou, tratando do próximo leilão do sistema isolado. Diversos pleitos que a gente já vinha trabalhando ali junto com o MME foram atendidos, como, por exemplo, contratos de longo prazo, viabilizando um retorno correto ali para o investidor que está entrando com a parcela renovável. A gente sabe que é um investimento um pouco mais alto. Algumas máquinas térmicas, elas já estão lá, você não precisa fazer o CAPEX, mas você precisa ali remunerar o CAPEX dessa parcela renovável. Um dos critérios ali que foi colocado pelo MME, toda localidade que vá participar desse leilão precisa prover uma solução com um mínimo de 20% de uma parcela renovável. Então isso é super bacana, eu acho que esse é um pontapé inicial e o governo deixou em aberto para que cada empreendedor consiga chegar ali na sua estrutura ótima. Então, se o governo não tem conhecimento ainda de como é que funciona a bateria, ele acho que alocou esse risco para aquele cara que melhor conhece, que é efetivamente o empreendedor, é quem está na frente disso, quem está estudando as novas tecnologias, e a gente está vendo isso com muitos bons olhos. Então, acho que é fundamental. Leilões a gente sabe que são grandes indutores, é aquilo que vai criar um mercado, é aquilo que vai dar a segurança de contratos de longo prazo, acho que vai trazer muita gente séria para esse mercado aqui. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer aqui no Brasil, é leilão de energia, né? Eu acho que é uma expertise que o governo adquiriu, que o regulador adquiriu e que passa muita segurança para o investidor, né? Acho que isso é um excelente ponto. E agora falando um pouquinho da ajuda que o sistema de armazenamento pode trazer para endereçar os desafios do curtailment, né? A gente tem uma projeção de mercado que até 2050 a gente vai ter eólica e solar representando 50% da energia produzida no país. A gente hoje já tem uma situação de curtailment bastante agravada, seja porque a confiabilidade do sistema não pode ser colocada em risco, seja porque a gente não tem expansão da transmissão, mas parece também que a bateria vem aí para ajudar ou para endereçar, mitigar um pouco desse risco, né? É correto, Laura. Acho que a bateria ela vai ser o grande indutor para a gente poder seguir com a expansão de fotovoltaica e eólica, como a gente vem experimentando aqui nos próximos anos. O que a gente tem visto hoje o setor elétrico está saturado ao meio-dia, a 1h da tarde, que é quando a gente tem o pico da geração solar. Acho que, como você bem colocou aqui, muitas geradoras vêm sofrendo com esse problema do curtailment, não conseguem entregar efetivamente toda aquela energia limpa que é produzida, e a gente aqui vai começar a experimentar no horário da ponta, ali no final da tarde, o consumo da energia térmica. Essa semana, agora em setembro, aqui de 24, foi anunciada a bandeira vermelha. Então a gente está vivendo aqui um momento um pouco delicado do setor. Com a regulamentação, acho que esse é um dos entraves aqui que precisam ser transpostos, a gente vai conseguir, por exemplo, ofertar um produto nos próximos leilões de reserva de capacidade.
Acho que, para além do leilão de sistema isolado, o grande indutor, aquilo que vai criar um grande mercado, é o leilão de reserva de capacidade. Então, para esse que vinha sendo anunciado para o governo, eles colocaram ali como soluções as térmicas e as hidroelétricas, para ter aquela garantia da firmeza, por um período grande de horas, ali a gente está falando entrega de 12 horas de energia, eventualmente 24 horas de energia, isso a bateria não consegue atender. Mas a bateria consegue atender muito bem, por exemplo, aquele período da rampa de saída da solar, que a gente sabe ali que traz um grande risco para o sistema elétrico. E a gente não está falando ali de períodos maiores do que 3 horas, por exemplo. A gente com bateria consegue atender com muita tranquilidade, com muita segurança técnica até 4 horas. E aí, na minha visão, acho que a gente tem que fazer uma complementação. Poxa, qual é o período que o ONS está precisando de potência? É um período longo? Ok, acho que ele vai ter à disposição ali a ferramenta da térmica, por exemplo, ou da hidrelétrica. Poxa, não, eu preciso daquela variação intradiária, quando a gente tem essa saída da solar, ou num dia que está um pouco mais nublado, tem muita nuvem, a bateria ela vai lá daquela firmeza para essas fontes intermitentes, que num futuro muito próximo eu vejo a bateria realmente como um dos grandes indutores para a gente poder continuar tendo investimentos em solar e eólico. Acho que ela vem para resolver esse problema, sim. Excelentes notícias, né? E boas previsões. Acho que é um cenário bastante otimista aqui de transição ao sistema de armazenamento, né? É interessante, né, a gente pensar que é um momento muito particular que o sistema elétrico está passando, né? Porque a gente tem um modelo que já vem há muitos anos, né? E está muito estabelecido e por muitos anos funcionou, mas a gente está chegando no momento em que é necessário repensar em função de diferentes elementos, né? A gente tem a geração distribuída, a gente tem as novas tecnologias, como por exemplo é o caso da bateria, né? A gente tem complexidades envolvendo, né, um novo modelo ali de distribuição, abertura de mercado. Então, a gente vê claramente ali que precisamos repensar, né, os novos recursos que temos disponíveis no sistema e possibilitar, de fato, que esses novos recursos possam ser utilizados da melhor maneira possível para lidar com esses problemas novos que estão surgindo aí, né, que não existiam há alguns anos atrás. Exato, né? Mas acho que esse é o problema bom de ser resolvido. Se a gente está passando por isso, é justamente porque a gente tem uma matriz energética renovável e que vem crescendo ano a ano, seja na geração centralizada, seja via GD, só que com ela traz essa intermitência das fontes. Seria um grande problema se hoje a gente não tivesse ferramentas disponíveis de forma muito confiáveis, mas não é o caso. A gente consegue acompanhar outros países do mundo que já superaram isso. A bateria ela vem sendo utilizada de forma ampla em países vizinhos. Acho que aqui, né, para a gente não ir muito longe, tem gente que está muito na frente, seja por conta de economia, seja por conta de desenvolvimento. Não, a gente tem nosso país vizinho aqui, que é o Chile. Eles têm um perfil aqui da matriz energética muito parecido conosco, eles dependem muito da eólica e da solar, e eles já estão muito adiantados nessa questão da bateria. Então, o governo chileno vem promovendo alguns leilões, alguns players de geração já vêm ali por conta própria também inserindo as baterias nas suas plantas. De novo, acho que é um problema bom de ser resolvido. Acho que a gente tem acompanhado aqui o desenvolvimento de novos mercados, como de hidrogênio verde, que para a produção, para o eletrolisador, ele vai precisar de uma energia firme. Então a gente tem feito ali alguns estudos para sistemas off-grid, para atendimento de produção de hidrogênio verde. A gente está vendo aqui se expandir a frota elétrica. Acho que isso muda um pouco também o perfil de consumo. A gente está vendo algumas empresas de entrega fazendo aquele last mile com carros elétricos, e eles ficam o dia inteiro rodando, e eles vão todos ao mesmo tempo durante a noite fazer a recarga. Poxa, a bateria é aquilo que vai dar o suporte, vai dar a infraestrutura para atender todos aqueles carregadores que são super potentes, com empresas de logística aqui gigantescas. É um indutor, a gente vem mudando, vem acompanhando aqui o perfil da mudança de consumo, novas tecnologias e que bom que a gente está desenvolvendo aqui esse mercado, né? Vai dar o suporte necessário aqui para a gente seguir crescendo. Daniel, estamos chegando ao final do nosso episódio, mas agradeço de novo pela sua participação e por todos esses inputs e contribuições muito valiosos. Desejo a você ainda mais sucesso na Micropower e vamos torcer para que, né, cada vez mais, a cada ano, a gente possa ter mais e mais negócios envolvendo soluções de armazenamento e que venha a regulação, né, permitindo que esses negócios se multipliquem mais e mais ainda, né? Então, muito obrigada de novo e agradeço a participação de todos os ouvintes que ficaram aqui até agora e aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigada.
Excelente, Ana. Eu que agradeço aqui o convite, estou muito feliz aqui em participar, voltar no Machado América, escritório que eu gosto muito. Obrigado novamente, agradeço aqui a Laura também e fico à disposição aqui de todos os ouvintes, caso alguém tenha dúvida, por favor, entre em contato. Brinco que armazenamento é um dos assuntos favoritos aqui, a gente tem o maior prazer em falar e bater papo e trocar ideia sobre o tema. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.